Opa, bom dia Marcelo, tudo bem? Colocando aqui, posicionando as coisas. Acho que a luz agora está um pouquinho melhor. Vamos iniciando mais uma live de terça-feira. Só vou avisar nos grupos aqui que estamos ao vivo. Sejam bem-vindos. Mandem coraçõezinhos aí para a live propagar para mais pessoas, para a gente conteúdo atingir mais pessoas. É um tema bacana, vou falar um pouquinho dessa indução, que acho que é boa parte que as pessoas usam, as minhas percepções com relação a essas induções. Bom dia, Carol, meu amor, um beijo para você. Bem-vindo a todos que estão entrando. Vamos lá, vamos começar para valer aqui. Só vou mandar aqui. Bom, a ideia não é enrolar muito aqui, então mesmo que as pessoas vão entrando, eu vou começar aqui a falar um pouco sobre o tema. Bom dia, Osni. Sejam todos bem-vindos aí à live. Vamos começando mais um. Lembrando que essas lives elas acontecem toda terça-feira às 10h30 da manhã pelo Instagram ao vivo. E se você tem vontade de sugerir temas para a live, você pode acessar o grupo nosso do Telegram, que é o t.me/Porta da Mente 1. Vou mandar aqui, t.me/Porta da Mente 1. Beleza, mandei aqui. Bom dia, Maria. Sejam bem-vindos. Bom, vamos começar então a falar um pouquinho sobre essa indução. Para começar a falar um pouquinho sobre essa indução, é legal trazer um pouco do panorama de quem foi realmente Dave Elman. Então, historicamente falando, quem foi Dave Elman, vou traçar um pouquinho quem foi ele, para vocês entenderem, conhecerem um pouquinho da história dele. Não vou entrar muito a fundo, a ideia aqui não é aprofundar em termos históricos, a ideia aqui é realmente trazer o conteúdo prático para vocês sobre a indução de Dave Elman, sobre as minhas percepções com relação à indução, então de acordo com as minhas vivências clínicas, com as vezes que eu utilizo ela. Então essa é a ideia aqui da live, é ser algo mais prático, mas eu só quero posicionar um pouco para vocês entenderem um pouco a história de Dave Elman. Porque quando a gente fala da hipnose, a gente sempre traz dois grandes nomes, né? Seria Dave Elman, que é o pai da hipnose clássica, e Milton Erickson, que é o pai da hipnose ericksoniana. E para falar um pouco de Dave Elman, precisamos entender por que ele começou realmente a estudar hipnose. Dave Elman ele começou a estudar hipnose porque ele tinha como intenção ajudar o pai dele, que tinha uma doença terminal. Então ele começou a buscar aprender hipnose por esse motivo. Depois com o tempo, ele começou a fazer apresentações de hipnose de palco num evento que era lá nos Estados Unidos, que era conhecido como Vaudeville. Eu não sei se pronuncia Vaudeville, enfim. Pronuncia assim, que basicamente era um lugar que era dentro de um parque aberto, assim, um lugar aberto, que as pessoas faziam apresentações. Então eram teatros, eram apresentações de hipnose de palco, shows de comédia, enfim. Era nesse sentido. E esse show, ele tinha, essas apresentações, elas tinham uma bastante participação, as pessoas gostavam muito. Só que, principalmente quando surgiu os cinemas, a popularidade desse evento, que chamava Vaudeville, sei lá como é que pronuncia, ele começou a cair. Então, consequentemente também, o Elman acabou mudando o foco dele. Então ele ficou muito conhecido como um apresentador de rádio, e também como escritor. E ele tinha um programa dele que chamava, se eu não me engano, chamava Hobby Lobby, no qual ele trazia convidados que tinham hobbies diferentes. Em determinado momento, ele convidou um hipnotista de palco para fazer um show ali no programa de rádio dele, só que tudo que o hipnotista de palco lá que foi convidado fazia não dava certo. E aí o que o Elman fez? Ele naquela época que ele já tinha começado a aprender hipnose para ajudar o pai dele, ele já tinha praticamente desenvolvido a indução de DVA, umas técnicas que ele foi passar para frente depois. Então depois que ele fez? Ele hipnotizou as pessoas lá
ajudar aquele convidado, e depois ele passou o comando para o convidado, né? O comando no sentido assim, a partir de agora vocês vão seguir as sugestões do fulano X. E depois disso, né, o show foi um sucesso, as pessoas começaram realmente a gostar muito, e o Elman, com o tempo, ele voltou a fazer shows de hipnose de palco, e ele ficou assim, alguns médicos começaram a assistir esses shows e começaram a perceber que as técnicas de hipnose elas poderiam ser usadas dentro do consultório médico, seja para anestesia ou o que for. E o Elman, mesmo sem ser um médico, ele começou a ensinar hipnose para esses médicos. Ele começou a passar esse conhecimento para frente. Então, assim, em resumo, mais ou menos essa foi a história, de uma maneira bem breve, de Dave Elman, que é uma das maiores referências assim com relação ao tema dentro da hipnose. Então, todo mundo que começa a estudar hipnose, eventualmente vai cair no nome Dave Elman, então é importante conhecer um pouco da história dele. E a grande contribuição de Elman, realmente para o meio da hipnose, foi a famosa, conhecida indução de Dave Elman, que basicamente é uma indução que todo hipnotista possivelmente conhece, e quando você aprende ela, realmente é uma indução bem completa, que ela realmente possibilita você de ter uma facilidade maior de hipnotizar as pessoas. E para entender um pouco essa indução, é interessante também começar a entender um pouco sobre como que a cabeça de Dave Elman funcionava, como que era a visão dele com relação à hipnose. Para Elman, ser hipnotizado era realmente contornar a chamada faculdade crítica, que a faculdade crítica basicamente é uma barreira que a nossa mente consciente tem para diferenciar o que é realidade do que é imaginação. Então, para Elman, você ser hipnotizado era você basicamente contornar essa faculdade crítica para que as sugestões pudessem ser aceitas. Então, toda a indução de Dave Elman, ela foi criada com o intuito de mostrar para o hipnotizado, que para Elman também era importante que o hipnotizado tivesse essa percepção de que está sendo hipnotizado. Então, a indução dele inteira tem vários testes nos quais, a partir do momento que a pessoa vai passando por cada teste, ela vai tendo a percepção de que realmente está sendo hipnotizada. Então, os testes para Elman, eles eram fundamentais para que a pessoa sentisse realmente que está passando pelo processo, que está tendo essa alteração da realidade. Então, isso é um ponto importante. Porque, por exemplo, eu vou explicar o passo a passo da indução aqui, mas é super importante entender que para ele, esses testes eles são fundamentais. E também os estados de consciência. A questão de você atingir o nível sonambúlico na indução para poder ter uma receptividade maior à sugestão também era muito importante para Elman. Então, assim, esses são conceitos que ele trazia e a visão dele de hipnose era muito baseada nisso. Nesses testes serem aceitos, né, na pessoa passando por esses testes, para que ela possa estar mais receptiva às sugestões e para que ela atinja um nível sonambúlico de transe, vamos dizer assim. Então, como que funciona a indução de Dave Elman? Eu vou explicar como funciona a indução, depois eu vou explicar numa outra visão realmente o porquê que ela funciona, tá? Que isso já vem um conhecimento mais à frente. É claro que tudo que o Elman trouxe foi uma contribuição gigantesca para o meio da hipnose, mas hoje a gente tem muito mais informação para poder embasar e entender realmente de uma forma diferente o porquê que essa indução realmente funciona. Então, essa indução de Dave Elman, ela começa basicamente com a sugestão de colar os olhos, de sentir que os olhos estão desligados. Então, basicamente, como que começa essa indução? Então, você vai começar a imaginar agora que seus olhos vão ficando pesados e relaxados, eles vão desligando cada vez mais. Então, em algum momento, você vai fazer um único teste de tentar abrir esses olhos, mas não vai conseguir, porque esses olhos vão estar completamente colados. Essa é a primeira etapa da indução, o desligamento dos olhos. Então, basicamente, a indução ela começa realmente com o relaxamento dos olhos, ao ponto que a pessoa vai ter a percepção de que os olhos estão completamente desligados. Essa é a primeira etapa, esse é o primeiro teste. E o Elman, ele já coloca nessa indução a responsabilidade da própria pessoa provar para ela mesma que esses olhos estão desligados. Então, somente quando você tiver certeza que esses olhos estão totalmente desligados e que você não consegue abri-los, você vai se permitir a um único teste para tentar abri-los, mas sem conseguir. Mas somente quando você realmente tiver certeza que esses olhos estão completamente desligados. Então, essa é a primeira etapa da indução. Bom, se vocês tiverem perguntas, podem ir mandando naquele chatzinho de pergunta aqui que eu vou depois responder, beleza? Mas eu vou explicando aqui, aí depois eu vejo se tem perguntas aqui no boxzinho de perguntas e eu vou respondendo, aproveitando também para ter essa interação com vocês ao vivo. Passada essa primeira etapa, então vamos supor que a pessoa está ali, de olhos fechados, ela se propõe ao teste de tentar abrir esses olhos, não consegue, chega à segunda etapa do processo, que é o que a gente chama de distribuição do relaxamento. Basicamente, você faz a pessoa imaginar que esse relaxamento que começou nos olhos começa a se distribuir pelo corpo. A maneira de você conduzir isso pode ser a maneira que for mais confortável para você.
Uma coisa legal assim é entender os princípios por trás da indução e você fazer do seu jeito, de acordo com a individualidade da pessoa que você está hipnotizando. Então, assim, por exemplo, você imagina que esse relaxamento começou nos olhos, ele começa a descer pelo seu rosto, seu maxilar vai relaxando, seu pescoço vai ficando relaxado, os ombros vão relaxando, você vai sentindo seus braços desligando e relaxando, toda essa musculatura do tronco, as costas vão relaxando, as pernas vão relaxando, até que esse relaxamento ele chega, por exemplo, na ponta do dedo dos seus pés, completamente relaxado. E uma coisa interessante de Elman é também a maneira que ele dá as sugestões. Elman ele é muito conhecido pelas sugestões diretas. E ele também não gosta muito de quando você dá uma sugestão, como é que eu posso falar assim? Algo imensurável. Por exemplo, uma coisa é você falar para a pessoa que ela está 2 vezes mais relaxada. Isso é uma maneira de você dar uma sugestão. Agora, você falar que a pessoa está 100 vezes mais relaxada, 200 vezes mais relaxada, você perde um pouco esse senso de mensurar aquilo. E aí o que acontece? A pessoa ela pode não ter essa capacidade de entender, mas o que é 100 vezes mais relaxado do que eu estou agora? Isso pode também tirá-la do processo. Então as sugestões que ele dava era muito também baseado nessa mensuração, em você conseguir mensurar algo que seja palpável. Bom, depois que você distribuiu esse relaxamento, você fez essa distribuição do relaxamento pelo seu corpo, a próxima etapa dessa indução é o fracionamento. O que é o fracionamento? Basicamente é você falar para a pessoa, em algum momento eu vou pedir para você abrir e fechar os seus olhos. E você vai perceber que quando você abrir e fechar os seus olhos, que os seus olhos vão ficar muito relaxados e muito pesados. E que vai ser muito difícil abrir. Então basicamente é que nem quando você coloca o modo soneca do celular. Então você sente os olhos pesados e relaxados. Então quando você for abrir e fechar os seus olhos, vai ficar 2 vezes mais relaxado. Então você vai com a pessoa lá, está fazendo a indução com a pessoa. Então você pede, abre os olhos, fecha os olhos. Isso, mais e mais relaxada. Você pode fazer esse fracionamento umas 2, 3 vezes. E isso vai potencializar ainda mais as sugestões de relaxamento. Passada essa etapa, a gente entra no quarto teste. Isso tudo são testes. Então, à medida que a pessoa vai passando por esses testes, ele vai indo para a próxima etapa, que a próxima seria o punho desligado, né? Que no caso seria o pano molhado, a sensação de estar com o braço desligado. Então, basicamente, você concentra agora, você sugestiona para a pessoa que ela vai concentrar todo o relaxamento dela nos braços, no braço esquerdo, por exemplo. E que em algum momento você vai erguer esse braço da pessoa e que ela não precisa te ajudar. Que você vai erguer o braço da pessoa e que você vai soltar esse braço e quando esse braço cair na perna dela, ela vai relaxar ainda mais. Para que serve esse teste? Exatamente para você ver o nível de relaxamento que a pessoa está. Se você ergue o braço e solta e ele cai assim, devagar, é porque a pessoa não está relaxada o suficiente. Então, assim, teoricamente ela não passou no teste, você volta algumas etapas para poder potencializar isso. Agora, se você ergue o braço e solta e a pessoa sente esse relaxamento realmente, ela já tem essa percepção de que está realmente relaxando cada vez mais. Então, essa seria a quarta etapa da indução. Passado isso, e se você faz também, é importante ressaltar, se você faz essa indução de uma forma coletiva, de uma maneira que você não tem a capacidade de erguer o punho da pessoa, uma maneira de você fazer isso é você falar para a pessoa esticar o braço com toda a força dela, tensionar toda a musculatura e que no 3 você solta e esse braço cai e ela vai relaxar ainda mais. Então essa é uma maneira que você pode fazer quando você utiliza a indução de DVM de uma forma mais coletiva. Passada essa etapa, entra uma sugestão de amnésia. Basicamente é assim, agora que você relaxou o seu corpo por completo, chegou a hora de você relaxar sua mente. Em algum momento, vou pedir para você fazer uma contagem regressiva de 100 até 1. E você vai perceber que no número 98, até mesmo antes, que esses números eles vão começar a sumir. E eles vão sumindo, 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 até que eles somem completamente. E aí, você pede para a pessoa fazer essa contagem em voz alta, que é uma sugestão de amnésia. Então, a pessoa começa, 99, 98, aí você vai sugestionando, esses números somem, eles somem, vão sumindo, até que eles somem completamente. E a pessoa, quando ela tem essa amnésia de número, teoricamente ela está no transe sonambúrico. Então essas são as etapas da indução de David Elman. Basicamente, explicando aqui, são essas etapas. E agora, o porquê que realmente essa indução ela é tão utilizada, ela é tão eficaz e realmente traz resultados tão incríveis. E ela é utilizada principalmente nos meios clínicos. Ela não é considerada uma indução instantânea, né, que nem uma indução de choque, um arm pull, enfim. Mas ela é uma indução rápida, porque você consegue fazer essa indução em uns 3, 4 minutos com muita eficácia. E um dos grandes motivos dela funcionar é por conta do fenômeno da homoação, que basicamente diz que sugestões de um mesmo tipo têm uma tendência a funcionar melhor. Então, sugestões, no caso, a indução de David Elman, ela é um pacotinho de sugestões envolvendo relaxamento. Então, você começa
desligando os olhos. Esses olhos, depois que você desliga eles, vem as sugestões de você distribuir esse relaxamento, que também são sugestões de relaxamento. Depois você faz o fracionamento, também é uma sugestão de relaxamento. O teste do punho, que também é uma sugestão de relaxamento. Ou seja, são várias e várias sugestões de relaxamento. Então são o mesmo tipo de sugestão. Então a pessoa ela vai se acostumando com a sensação de que as sugestões estão funcionando. Pô, eu consegui desligar meus olhos, eu consegui distribuir esse relaxamento, eu consegui sentir meus olhos pesados no fracionamento, eu consegui sentir o meu braço relaxado. Então são sugestões que vão potencializando à medida que você vai evoluindo os testes na indução, até que você finalmente, depois que vários tipos de sugestões vão realmente funcionando, do mesmo tipo no caso, vai ser mais fácil uma sugestão de outro tipo funcionar, que no caso seria a reiteração, uma sugestão de amnésia. Então a sugestão de você esquecer os números é um outro tipo de sugestão, mas como a pessoa já está super engajada e tendo a percepção de que ela começou a esquecer esses números, ela realmente começou a esquecer os números, começou a ter o relaxamento, a chance dela esquecer os números é muito maior. Então a tendência é que a indução funcione com muito mais eficácia. E depois, é claro, é muito mais condução e o processo vai evoluindo. Assim, o que muda um pouco da visão de Hellman para a visão, pelo menos, que eu tenho hoje da hipnose, a visão que eu realmente utilizo? Para Hellman, os testes, obrigatoriamente, eles têm que ser cumpridos. Então, cada etapa da indução ela tem que ser cumprida, cada etapa da indução é importante, cada teste deve ser aprovado para que a pessoa realmente esteja hipnotizada. Eu, particularmente, uma coisa que eu gosto muito na indução de Hellman são os feedbacks que eu consigo obter fazendo a indução. Então, a cada etapa da indução, eu observando os feedbacks, eu consigo melhorar a maneira que eu vou conduzir a pessoa para conseguir tirar dela o melhor, baseado na indução em si. Então, assim, para mim, eu não considero os testes tão fundamentais quanto o Hellman considerava. Para mim, eu acho super importante esse processo de condução, esse mesmo tipo de sugestão, a gente ir dando e realmente trazendo essa sensação para a pessoa de que as sugestões estão funcionando, até para jogar ela no loop hipnótico de uma maneira mais intensa. E eu vou colhendo os feedbacks de acordo com o que a pessoa me traz, tanto fisicamente quanto com a resposta que ela me traz no processo, para daí sim conseguir ir conduzindo essa indução de uma forma mais adequada. Então, assim, é uma indução extremamente eficaz, é uma das induções realmente mais conhecidas no meio e é muito interessante quando você aprende a utilizar ela, porque você consegue realmente proporcionar para pessoas experiências incríveis. Bom, expliquei aqui para vocês como funciona a indução de Dave Hellman, expliquei realmente ali um pouco da história de Dave Hellman e eu quero agora saber se alguém tem alguma pergunta, pode mandar aí no chat, se não, eu já vou encerrando por aqui. A ideia realmente era passar o conteúdo para vocês de uma forma direta, prática, rápida, para que vocês consigam aplicar isso. Lembrando as etapas: relaxamento dos olhos, distribuição do relaxamento pelo corpo, fracionamento, que é abrir e fechar os olhos, teste do punho, no caso se for uma indução feita de forma individual, então ergueu o punho, solta o braço, ele cai na perna, a pessoa relaxa ainda mais, e amnésia. Essas são as etapas da indução de Dave Hellman. Se alguém tiver alguma pergunta, manda no chat aí. Lembrando que essas lives elas ficam gravadas no IGTV aqui do Porta da Mente. Se você não segue o Porta da Mente ainda, segue aí, porque a gente está trazendo bastante conteúdo de hipnose para vocês, em mente humana, enfim. Se você não segue o canal do Porta da Mente, essa live também vai ser postada no canal. É youtube.com/Porta da Mente. Se você não tem ainda o nosso aplicativo, ele é gratuito, você pode baixar na Apple Store, na Google Play. Tem muito conteúdo de hipnose lá com os maiores hipnotistas do Brasil e do mundo, que é Porta da Mente. Só você procurar lá na Google Play, na Apple Store, que você encontra. E os cursos, se você tem interesse em aprender hipnose comigo, tem os cursos de hipnose, você pode entrar em portadamente.com.br ou mandar uma mensagem para mim, que eu também mando mais informações dos cursos. Alguma pergunta? Fiquem à vontade de perguntar, senão eu vou encerrar já por aqui. Mandem coraçõezinhos aí, quero saber se vocês gostaram do conteúdo. Quem gostou, manda coraçãozinho aí para eu saber que vocês gostaram, para eu saber que continuar trazendo para vocês mais conteúdo prático aí, mais conteúdo teórico, para trazer mais ferramentas para vocês poderem utilizar. Então, metralhe os coraçõezinhos aí, por favor, para a gente continuar com esse projeto de trazer essas lives gratuitas todas as terças-feiras, às 10h30 da manhã aqui no Instagram. Quero agradecer a todo mundo que está aí, que veio assistir a live, obrigado. Para quem quiser novamente sugerir temas, pode acessar o nosso canal do Telegram, t.me/portadamente1. Esse canal é gratuito, você pode sugerir temas de lives lá. A gente vai sempre, como vai ter live o ano inteiro, toda terça-feira, vai dar para falar de muita coisa, então o seu tema ele pode ser que venha em alguma semana aí para essas lives de terça-feira. Bom, se não tem nenhuma pergunta, eu vou encerrando por aqui.
Galera, quero agradecer a participação de todos. Continue com a gente aí. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.